Após título da Copa do Brasil para o torcedor do Corinthians, ainda tem cheiro de festa no ar, ainda tem imagem de taça levantada passando na cabeça, mas junto com essa euforia vem aquele choque de realidade que sempre acompanha o clube, porque ganhar um título desse tamanho muda o clima, muda a narrativa, mas não apaga automaticamente os problemas que estavam ali antes da bola rolar. E é exatamente nesse ponto que começa o verdadeiro desafio do Corinthians, depois dessa conquista histórica, que ninguém colocava como provável no início do caminho. Quando a gente fala de premiação, o número impressiona logo de cara. O valor bruto recebido pela conquista é alto. Entra na conta e chama atenção, mas o torcedor precisa entender que esse dinheiro não cai limpo no caixa como muita gente imagina. Tem imposto, tem taxas, tem parcelas que ficam pelo caminho. E o que sobra ainda precisa ser distribuído de forma muito cuidadosa. O Corinthians vai colocar as mãos em um valor significativo. Sim. Mas esse montante já nasce com destino praticamente traçado, porque as pendências são muitas e algumas delas não podem mais esperar. Uma das prioridades absolutas é resolver as questões que envolvem restrições administrativas. O clube sabe que não adianta comemorar título e, ao mesmo tempo, continuar de mãos amarradas para planejar o futuro. Com uma nova janela de transferências se aproximando, é fundamental estar liberado para agir no mercado, nem que seja de forma pontual. Para isso, o Corinthians precisa resolver negociações antigas que viraram um nó difícil de desatar, principalmente com clubes que já recorreram a instâncias internacionais e não demonstraram flexibilidade em acordos anteriores. Não existe espaço para romantismo nesse momento. É sentar, negociar e resolver, mesmo que doa no bolso. Ao mesmo tempo, esse dinheiro também precisa atender compromissos internos. Jogador campeão recebe premiação, comissão técnica recebe, funcionários recebem, e isso faz parte do jogo. O vestiário campeão precisa ser valorizado, mas existe um limite claro entre premiar e comprometer ainda mais o futuro financeiro do clube. O Corinthians já viu exemplos recentes no futebol brasileiro de gestões que confundiram euforia com irresponsabilidade, e o preço cobrado depois foi alto demais. Por isso, o cuidado agora precisa ser redobrado, mesmo com a taça brilhando na galeria. Outro ponto que ganha força nesse pós-título é a discussão sobre a folha salarial. O Corinthians tem hoje uma das folhas mais altas do país. E isso não é segredo para ninguém. O problema é que manter um elenco caro exige competitividade constante em alto nível, porque a conta só fecha quando o time disputa e ganha títulos, ou, no mínimo, vai longe em competições grandes. Dessa vez, deu certo. O time foi campeão, superou expectativas e justificou o investimento dentro de campo. Mas isso não significa que o modelo atual seja sustentável a longo prazo. Já existe, inclusive, um movimento claro nos bastidores para reduzir gastos mensais. Uma redução significativa na folha foi aprovada, o que indica que mudanças importantes estão a caminho. Isso significa saídas. Significa fim de ciclos e significa decisões difíceis. Alguns jogadores estão com contrato perto do fim, outros não fazem parte dos planos para a próxima temporada. E há também aqueles que têm mercado e podem ser negociados para aliviar a folha e gerar receita. Esse processo não é simples, porque envolve gestão de grupo, reação da torcida e impacto esportivo. Mas ele parece inevitável. E aí entra um dilema enorme que o Corinthians vai precisar enfrentar nos próximos meses. Como alinhar o discurso com a realidade?
O time acabou de ganhar a Copa do Brasil, também conquistou o Campeonato Paulista, vai disputar a fase de grupos da Libertadores e, naturalmente, o torcedor passa a sonhar mais alto. É impossível evitar isso. Só que o clube sabe que não tem condições de fazer uma revolução no elenco ou de sair contratando como se tivesse virado um novo rico do futebol brasileiro. Comunicar isso sem gerar frustração será um desafio enorme para a diretoria. A história recente do futebol brasileiro mostra como esse tipo de empolgação pode custar caro. Títulos recentes levaram clubes a aumentarem gastos de forma descontrolada, apostando que o sucesso se repetiria automaticamente, e o resultado foi aumento de dívida e instabilidade esportiva logo em seguida. O Corinthians precisa decidir se vai usar essa conquista como um ponto de equilíbrio, ajustando contas e planejando com os pés no chão, ou se vai se deixar levar pela pressão externa e tentar dar um passo maior do que pode. Dentro desse cenário, a reformulação do elenco aparece como algo quase certo. Há jogadores que devem sair por término de contrato, outros que podem ser emprestados e alguns que serão colocados no mercado para venda definitiva. Esse movimento é necessário não apenas para reduzir custos, mas também para abrir espaço para um elenco mais funcional e compatível com a realidade financeira do clube. Não se trata de desmontar tudo, mas de ajustar, enxugar e corrigir excessos que se acumularam ao longo do tempo. Por outro lado, existe o tema das vendas importantes, especialmente de jovens que se valorizaram muito ao longo da temporada. O Corinthians sabe que precisa cumprir metas orçamentárias com negociação de atletas, e alguns nomes chamam a atenção pelo desempenho recente e pela idade. Quando um jogador jovem decide final, chama responsabilidade e aparece em momentos grandes, o mercado reage rápido. Propostas vão surgir. E segurar ou vender passa a ser uma decisão estratégica que pode definir o rumo do clube no curto e médio prazo. Esse é o cenário que começa a se desenhar no Corinthians depois da festa. Um clube campeão, confiante dentro de campo, mas ainda pressionado fora dele. A taça da Copa do Brasil não resolve tudo, mas ela dá fôlego, dá tempo e dá margem para decisões mais racionais. Agora, o que vai definir o futuro é como esse momento será administrado, quais prioridades serão atacadas primeiro e até que ponto o Corinthians vai conseguir equilibrar ambição esportiva com responsabilidade financeira, sem perder a identidade competitiva que apareceu justamente quando ninguém mais acreditava. Além de toda a discussão financeira e esportiva, o Corinthians entra agora em um momento decisivo também no campo político e de gestão, porque o título da Copa do Brasil colocou holofotes ainda mais fortes sobre pessoas-chave do projeto. Uma delas é o executivo de futebol, que saiu dessa conquista com um status completamente diferente daquele que tinha quando chegou. Ele foi responsável por boa parte das escolhas que formaram esse elenco campeão, assumiu o protagonismo num momento de instabilidade interna e, goste-se ou não de todos os movimentos, entregou um resultado que poucos acreditavam ser possível no início da temporada. Essa valorização interna, porém, vem acompanhada de pressão externa. Depois de um título dessa magnitude, é natural que outros clubes passem a observar com mais atenção quem está por trás das decisões. O Corinthians sabe disso e sabe também que a permanência do seu principal gestor de futebol não é uma certeza absoluta. Há interesses, há conversas de bastidor e existe, sobretudo, um ambiente político que nunca é simples dentro do clube.
O discurso de tranquilidade no departamento de futebol, que veio à tona ainda no calor da comemoração, escancarou uma ferida antiga e mostrou que nem tudo está completamente alinhado nos bastidores. A reação da diretoria a essas declarações deixou claro que existe um ruído de comunicação. De um lado, a visão de quem está no dia a dia do futebol, lidando com pressão constante, cobranças públicas e instabilidade. Do outro, a percepção de quem entende que ofereceu respaldo e blindagem suficientes para que o trabalho fosse feito. Essa divergência de narrativas não significa necessariamente um rompimento, mas indica que o ambiente precisa de ajustes para que o projeto tenha continuidade. O problema é que no Corinthians, esse tipo de ruído costuma crescer rápido quando não é resolvido de forma clara. E não é só o executivo que está no centro das atenções. O comando técnico também entra em pauta. Encerrar a temporada com um título muda completamente o peso de qualquer avaliação. Um treinador campeão sempre larga na frente quando se discute permanência. Mas isso não elimina debates internos sobre estilo, escolhas e planejamento para o ano seguinte. O Corinthians sabe que decisões precipitadas podem custar caro, especialmente depois de um título que devolveu confiança ao torcedor e ao elenco. Ainda assim, o clube também sabe que manter pessoas não pode ser apenas uma resposta emocional à conquista. Enquanto essas definições não acontecem, o elenco segue sendo observado com lupa. A Copa do Brasil serviu como vitrine para muitos jogadores, especialmente aqueles que cresceram na reta final da competição. Jovens que assumiram responsabilidade em momentos grandes ganharam projeção nacional e internacional. O Corinthians, que historicamente revela talentos, vê novamente alguns de seus jogadores se tornarem ativos valiosos. E isso gera uma equação difícil: vender para equilibrar as contas ou segurar para tentar manter um nível competitivo alto nas principais competições. A torcida, como sempre, vive um misto de orgulho e apreensão. O orgulho vem da entrega, da superação e da forma como o time encarou adversários teoricamente mais fortes. A apreensão surge quando se olha para frente e se tenta entender até onde esse grupo pode ir com as limitações financeiras que ainda existem. A Libertadores, por exemplo, muda completamente o sarrafo de cobrança. Mesmo que internamente o discurso seja de cautela, o simples fato de estar na competição já cria expectativas enormes. E lidar com isso exige maturidade institucional. Dentro de campo, alguns personagens dessa conquista ganharam um peso simbólico muito grande. Jogadores que passaram por críticas duras ao longo da temporada encontraram no título uma espécie de resposta silenciosa. Outros, mais experientes, reforçaram sua importância não apenas técnica, mas também como líderes de grupo. O ambiente do elenco mostrou algo que nem sempre aparece em números ou estatísticas: união, identificação e respeito entre gerações. Isso ficou evidente em gestos, comemorações e declarações que mostraram o quanto aquele título foi construído coletivamente. Há também um aspecto emocional que não pode ser ignorado. O Corinthians viveu, nos últimos anos, uma sequência de frustrações que minaram a confiança do torcedor e do próprio elenco. Ganhar uma Copa do Brasil nesse contexto não é apenas levantar uma taça, é resgatar autoestima, é reafirmar identidade competitiva e é lembrar ao futebol brasileiro que o clube continua sendo capaz de crescer quando é desacreditado. Esse tipo de conquista deixa marcas profundas e pode influenciar o comportamento do grupo por muito tempo. Mas o desafio agora é transformar esse impacto emocional em algo duradouro, sem cometer os erros do passado. O Corinthians não pode tratar esse título como um ponto final, nem como um passe livre para exageros.
Ele precisa ser entendido como um ponto de partida para uma reconstrução mais consciente. As próximas decisões, envolvendo permanências, saídas, vendas e até mesmo ajustes contratuais, vão dizer muito sobre qual Corinthians está sendo desenhado para os próximos anos. Nada disso será simples, nada disso será rápido e certamente nada disso será unânime. O clube vai precisar lidar com críticas, com pressão da arquibancada e com expectativas infladas, naturalmente por uma conquista desse tamanho. O que fica claro é que o Corinthians ganhou tempo e ganhou fôlego, mas ainda precisa provar que aprendeu com os próprios erros. O pós-título é muitas vezes mais decisivo do que o título em si. E é exatamente nesse terreno que o futuro do Corinthians começa a ser definido, entre escolhas difíceis, disputas internas e a tentativa constante de equilibrar paixão, ambição e responsabilidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro amanheceu em estado de choque com um rumor que ninguém ousava colocar no papel até pouco tempo atrás. Rafael Veiga, símbolo recente de uma era vitoriosa do Palmeiras, passou a ser citado nos bastidores como possível reforço do Corinthians. A simples menção dessa possibilidade já foi suficiente para incendiar redes sociais, dividir torcidas e provocar reações fortes dentro do próprio clube alviverde. Trata-se, por enquanto, de uma especulação que corre solta entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao jogador, mas que ganhou força justamente pelo silêncio oficial e pelas movimentações discretas fora dos holofotes. Veiga construiu no Palmeiras uma imagem de protagonista, decisivo em jogos grandes e identificado com a torcida. Por isso, a hipótese de vê-lo vestindo a camisa do maior rival soa quase como uma heresia para muitos palmeirenses. A situação teria sido recebida com enorme surpresa pela presidente Leila Pereira, que, segundo relatos de pessoas próximas, não escondeu a frustração ao tomar conhecimento das conversas. A frase atribuída a ela, "Não esperava isso", machuca demais. Resume o sentimento de traição que ronda os corredores do clube, mesmo sem qualquer confirmação oficial de saída. Do lado corintiano, o assunto é tratado com cautela, mas também com evidente interesse. Internamente, o nome de Veiga agrada por sua capacidade técnica, liderança e experiência em decisões. A diretoria sabe que, se a negociação avançar, o impacto esportivo e simbólico seria gigantesco, capaz de redefinir a relação recente de forças entre os rivais. Ao mesmo tempo, há o receio de que tudo não passe de uma jogada de mercado, seja para valorização de contrato ou para pressionar o Palmeiras em futuras conversas. Enquanto isso, Rafael Veiga mantém postura discreta, evitando declarações públicas que alimentem ainda mais o fogo cruzado. O rumor, porém, já cumpre seu papel, expõe fissuras, testa limites e mostra como o futebol é capaz de surpreender até os mais experientes. Se a transferência vai acontecer ou não, ainda é cedo para afirmar. Mas a simples possibilidade já deixou claro que no clássico entre Palmeiras e Corinthians, até as certezas mais sólidas podem virar poeira de um momento para outro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!